Existe um conceito que o Steve Jobs usava, que veio da ciência da comunicação, chamado Signal to Noise Ratio. Ele fala sobre a proporção entre sinal e barulho. Eu já vou te explicar exatamente como isso funciona e, mais importante, eu vou te mostrar como aplicar na prática através de um exercício diário. Se você entender e colocar isso na sua vida, eu tenho certeza absoluta, você vai ter muito mais resultados. Muito mais do que tem hoje. Mas antes da gente mergulhar no conteúdo, deixa eu abrir meu coração com vocês. Hoje o canal tem a primeira patrocinadora oficial e eu tô muito feliz e grata por esse momento. E claro, quero apresentar para vocês a parceira que tornou isso possível, a UPDF. A UPDF é um editor de PDFs incrível que chegou na versão 2.0 cheia de novidades. E gente, eu testei e faz a diferença no dia a dia. Com o PDF você pode editar textos, imagens e links diretos no PDF. Você pode também organizar documentos rapidinho, trocando ou inserindo páginas. Você pode também usar o modo leitura com proteção para os olhos e anotar do seu jeito. E a cereja do bolo, o assistente de inteligência artificial que resume, traduz e até cria mapas mentais a partir do seu PDF. Tudo isso numa interface simples e bonita, que funciona em Windows, Mac, iOS, Android, com uma única conta em até 4 dispositivos. E o melhor, custa só uma fração do Adobe. Tem atualizações frequentes e agora tá com uma promoção de lançamento por tempo limitado. Então não perde tempo. O link para comprar com desconto exclusivo tá logo na primeira linha da descrição. E eu também deixei fixado nos comentários uma oferta gratuita especial. Vale a pena conhecer. E claro, apoiar o canal nesse momento tão especial. Então, voltando ao vídeo. Falando um pouco mais sobre esse conceito do Signal to Noise Ratio, na prática ele funciona assim. Você precisa determinar de 3 a 5 coisas realmente importantes para fazer no dia. Se você cria uma lista com 10 coisas, você já tem um problema. Você não sabe o que realmente importa. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então a chave está em você reconhecer o peso de cada coisa. No momento em que você define o que é prioridade, aí você já entendeu algo essencial, que é diferenciar o que é importante do que não é. O resto, ou você posterga ou você delega, mas aquilo que você definiu como prioridade precisa ser feito primeiro. Só depois vem o que é secundário. O Daniel Kahneman, no clássico Rápido e Devagar, mostra que nós temos 2 sistemas de pensamento. O rápido, que reage automaticamente, e o lento, que analisa e escolhe. Na prática, o sistema rápido ele se apoia em circuitos automáticos, como a amígdala e os núcleos de hábito, enquanto que o sistema lento envolve o córtex pré-frontal, responsável por planejar, avaliar e escolher. Se você não presta atenção, você passa o dia inteiro no modo rápido, apagando incêndios, fazendo milhares de coisas e tentando resolver tudo. Mas quando você ativa o modo lento e define prioridades claras, você assume o controle e silencia o barulho. Ao invés de tentar dar conta de 10 tarefas no único dia, escolha de 3 a 5 coisas essenciais e concentre a sua energia ali, no que tem mais impacto. Quando você faz isso, o progresso é visível. A produtividade real não é sobre você fazer mais, é sobre você treinar o seu cérebro para focar no que realmente importa. No livro O Cérebro que se Transforma, o Norman Doidge ele explica que o nosso cérebro ele se reorganiza conforme os estímulos que ele recebe. Então, se você passa o seu dia distraído, você vai treinar circuitos de distração. Mas se você decidir focar no essencial, você vai fortalecer os circuitos de atenção. Ou seja, o seu cérebro, ele se torna aquilo que você pratica. Os nossos comportamentos, eles seguem loops automáticos. É por isso que você precisa definir prioridades. Quando você escolhe 3 a 5 tarefas estratégicas, você cria hábitos que reforçam o foco no que importa. Você já ouviu falar do Kevin O'Leary? Ele é um empresário e investidor canadense muito conhecido no Shark Tank e que também já trabalhou com o Steve Jobs. Numa entrevista para um podcast, ele contou uma coisa curiosa. Ele disse que o Jobs era visto como um cara arrogante. Por exemplo, se alguém chegava numa reunião com uma pesquisa de mercado toda elaborada e entregava ali para ele, ele já cortava na hora. Ele dizia algo do tipo: os clientes não sabem o que eles querem, até eu mostrar para eles. Faz o que eu estou mandando.
À primeira vista, isso pode parecer arrogância, mas na verdade, isso era foco absoluto. Jobs ele tinha uma forma muito clara de trabalhar. E é sobre isso que eu vou te explicar agora. O que exatamente é esse tal de sinal e barulho? Só para contextualizar, o Steve Jobs ele tinha uma rotina insana. Ele chegava a trabalhar 16 horas por dia. Não que você precise trabalhar tudo isso. Mas tem um detalhe importante. Ele aplicava uma regra simples. Todos os dias ele definia de 3 a 5 tarefas que fossem realmente essenciais. Essas eram o sinal. Todo o resto, reuniões desnecessárias, conversas fiadas, burocracia, ele chamava de barulho. Então, Jobs ele entendia uma coisa. Quando você dedica a maior parte do tempo ao sinal, os seus resultados disparam. O problema é que a maioria das pessoas faz o contrário, né? Passa ali 8 horas no barulho e, com sorte, 2 horas no sinal. E é por isso que, por mais que trabalhem duro, vivem estagnados. E olha só que interessante, esse conceito não é só filosofia ou uma opinião pessoal de alguém que teve resultados extraordinários. Existe ciência por trás disso. Esse conceito é chamado Signal-to-Noise Ratio, que em português significa relação sinal-ruído ou proporção sinal-barulho, nasceu na ciência. Lá em 1948, o matemático Claude Shannon, ele criou esse termo da chamada teoria da informação. E a ideia é simples. Quanto mais sinal útil, menos ruído. Mais clara é a mensagem. No começo, isso era aplicado às telecomunicações, mas com o tempo, passou a ser usado em várias áreas. Engenharia, estatística, computação, etc. E hoje, a gente consegue levar esse mesmo princípio para a nossa vida e produtividade. Quanto mais conseguimos focar no sinal e cortar o barulho, mais claros e poderosos ficam os nossos resultados. E a psicologia cognitiva confirma exatamente isso. O nosso cérebro não distribui a atenção de forma igualitária. Nós temos recursos limitados de foco. E é aí que entra a necessidade de filtrar com clareza o que é essencial. Na psicologia cognitiva, por exemplo, existe o famoso Cocktail Part Effect, o efeito coquetel, descoberto por Colin Cherry. Ele mostrou que, mesmo num ambiente cheio de barulho, nós conseguimos, o nosso cérebro, ele consegue focar em uma única conversa ou então filtrar todo o resto. Ou seja, nós já temos essa capacidade inerente, natural de separar o sinal do barulho, mas precisamos treinar isso no nosso dia a dia. Décadas depois, o neurocientista Michael Posner comprovou que nós temos sistemas específicos no cérebro responsáveis pela atenção executiva, ou seja, escolher no que focar e inibir distrações. Então, quanto mais você corta o barulho, mais energia cerebral sobra para o que realmente importa. O próprio Cal Newport reforça isso. No livro dele, o Deep Work, que eu já falei desse livro aqui no canal, vou deixar até o card desse vídeo que eu falei sobre esse livro, ele mostra que os maiores resultados vêm quando nós passamos a maior parte do tempo em trabalho profundo, totalmente focado. E é exatamente isso que o Jobs e outros gênios faziam, maximizar o sinal e eliminar o barulho. Um bom exemplo é o investidor Warren Buffett, um dos homens mais ricos e respeitados do mundo. Ele costuma dizer que a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas muito bem-sucedidas é que elas dizem não para quase tudo. E isso mostra que o segredo não é você fazer cada vez mais, mas você filtrar com clareza o que realmente importa. Buffett, ele é quase 100% sinal. Claro que ele é um dos homens mais ricos do mundo e ele tem milhares de pessoas que poderiam fazer as coisas por ele. Mas você concorda comigo que mesmo assim ele poderia facilmente se perder em tarefas que não levam a nada? O que faz a diferença é que ao longo do tempo ele entendeu que são poucas as decisões estratégicas que realmente movem a vida e os negócios. E é nessas escolhas que ele coloca toda a energia. Cada decisão vira um sinal poderoso porque ele foca no essencial e ele tem a coragem de deixar o barulho de lado. Talvez você se sinta ou já tenha se sentido cansado de se esforçar o dia inteiro, mas no fundo ficar com aquela sensação de não ter feito nada realmente produtivo. E é exaustivo, porque você trabalha, mas parece que nunca é o suficiente. E é aqui que entra uma mudança de mentalidade. Nem tudo precisa ser feito.
e muito menos precisa ser feito por você. O que realmente deve guiar a sua rotina são as suas metas. São essas metas que trazem os resultados que você quer, que trazem os resultados de verdade. Sabe por quê? Porque se a sua rotina ela não estiver alinhada com as suas metas, você vai acabar gastando energia em coisas que não movem a sua vida para frente, que não te movem na direção de onde você quer chegar. É como se você estivesse remando muito forte, mas na direção errada. Você se esforça, mas você não sai do lugar. Quando você tem clareza das suas metas, fica muito mais fácil você decidir o que fazer e principalmente o que não fazer. É essa clareza que transforma a sua rotina em estratégia. Porque não se trata só de você trabalhar duro, que nem uma louca, desesperada, mas de você trabalhar direcionada, de você trabalhar direcionado, colocando a energia exatamente naquilo que vai te aproximar dos seus objetivos. Então a lógica é simples, você vai definir 3, 4 ou no máximo 5 prioridades no seu dia. Não são 6, 7, 8, não. São no máximo até 5 prioridades. Pode ser 3, pode ser 4 ou então 5 prioridades no seu dia. E daí você vai fazer essas coisas primeiro. Então depois, se você quiser trazer alguma outra demanda, você pode até fazer. Ou se você quiser apenas relaxar e fazer outra coisa que você goste, tudo bem, porque você já cumpriu o que você realmente tinha se comprometido a fazer, né? O que realmente importava. E é exatamente aqui que entra uma lei muito conhecida, que é a lei de Pareto, ou o princípio 80-20. Essa lei mostra que em praticamente qualquer área da sua vida, 20% das suas ações vão gerar 80% dos resultados. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. Quando você foca no sinal, nas 3, 4 ou 5 coisas mais importantes, você está investindo nos seus 20% de maior impacto. O resto é barulho. Só para você entender melhor sobre a lei de Pareto, esse princípio foi descoberto no fim do século XIX por um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. Ele percebeu que 80% das terras da Itália estavam concentradas nas mãos de apenas 20% da população. Curioso com isso, Pareto começou a observar outros fenômenos e percebeu que a proporção se repetia em diferentes contextos. Em muitos sistemas, a maioria dos resultados vem de uma minoria das causas. Em números, por exemplo, 20% das ações geram 80% dos efeitos. Isso vale para tudo, negócios, relacionamentos, estudos, saúde, praticamente tudo. Um exemplo prático, por exemplo, se nós estivéssemos falando de produtividade. Então, 20% das tarefas, corresponderiam ou moveriam, então, 80% do nosso progresso. Se a gente estivesse falando em termos de estudos, por exemplo, 20% do conteúdo seria responsável por 80% da compreensão da matéria. E por que funciona? A ciência mostra que o nosso cérebro ele não distribui a atenção de forma igual. E a psicologia cognitiva, ela nos ensina que nós temos recursos limitados de foco. Então, quando a gente pensa em economia comportamental, a gente entende que existem atividades de alto impacto e outras de baixo impacto. Só que na maioria das vezes nós gastamos energia demais nas irrelevantes. Ou seja, a lei de Pareto, ela funciona porque o mundo não é equilibrado. Algumas ações são desproporcionalmente mais valiosas do que outras. O segredo da produtividade, então, seria você aprender a identificar quais são os seus 20% de maior impacto e colocá-los como prioridade todos os dias. Se nós fôssemos aplicar isso, então, como seria? O primeiro passo seria você se perguntar quais são as 3 a 5 coisas que, se você fizer hoje, ou se você fizer todos os dias, realmente vão mudar os seus resultados. Esses são os seus 20%. O resto, como eu disse, é barulho. E é nesse ponto que tudo muda. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o certo. Agora eu vou te passar um exercício para você colocar em prática. Porque não adianta você só entender o conceito, você precisa experimentar ele no seu dia a dia. Então, o primeiro passo é você mapear o seu tempo. Durante uma semana, você vai colocar um alarme para tocar a cada 25 minutos. Quando o alarme tocar, você vai anotar rapidamente o que você estava fazendo.
Não precisa mudar nada ainda, você só precisa registrar. Esse simples hábito, ele vai te mostrar de forma chocante quanto tempo você gasta em barulho e quanto realmente você dedica ao sinal. O passo 2 seria você listar as suas prioridades. Todos os dias, antes de você começar, você vai escrever de 3 a 5 tarefas prioritárias. Essas são as que realmente movem você em direção aos seus resultados. Elas são o seu sinal. Passo 3. Foque no sinal. Enquanto essas tarefas não estiverem concluídas, todo o resto pode esperar. Esse é o segredo. Você precisa cumprir as suas prioridades. Depois que você cumprir, como eu te disse anteriormente, você pode até escolher não fazer mais nada no dia. Porque tá tudo bem, você já executou o que realmente importa. Esse simples hábito vai treinar o seu cérebro a diferenciar o essencial do barulho. Vai ser desconfortável para você ter que ouvir o alarme tocando a cada 25 minutos, mas isso vai fazer você enxergar o quanto você está fazendo o que você não deveria estar fazendo, o quanto você está perdendo seu tempo com barulho. E se você levar a sério, isso pode ser um divisor de águas entre você viver ocupado e ser uma pessoa realmente produtiva, alguém que realmente atinge os seus objetivos. Quando você aprende a separar o sinal do barulho, a aplicar a lei de Pareto, focar nos seus 20% de maior impacto, a sua vida muda. Você deixa de ser refém das urgências e você passa a ser protagonista dos seus resultados. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa destravar a produtividade. E não esquece que toda semana eu trago conteúdos de neurociência aplicada, produtividade e mentalidade para você ter uma mente forte e uma vida extraordinária. E se você quiser aprofundar ainda mais nesse processo de foco, produtividade e domínio da mente, eu preparei materiais completos para você. Aqui na descrição desse vídeo você encontra os meus e-books, onde eu ensino técnicas práticas de neurociência aplicada para você assumir o controle da sua rotina, das suas emoções e dos seus resultados. São guias simples, diretos e transformadores para você colocar em prática no seu dia a dia e acelerar o seu progresso. No mais, a gente se vê nos próximos vídeos.